Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Nós trabalharemos, como dissemos antes, nós trabalharemos hoje o verbo veni e as várias possibilidades de utilização desse verbo. Verbo veni, que significa em português vir, atingir, chegar. Alveni, acrescentando a preposição al como prefixo, nós temos o significado de chegar, de aportar. Já se nós usarmos, na terceira possibilidade, o sufixo ig, nós teremos venig, que significa fazer vir, trazer. Nós vamos começar pelo verbo veni. Define, definições. O verbo veni é um verbo intransitivo, netransitiva verbo, verbo intransitivo. O significado dele: movide, tien quie estas la persono, quiu parolas, al quiu oni parolas. Então, mover-se para ali onde está a pessoa que está falando, ou até aquela pessoa com quem nós falamos. Significa vir. Vir até a pessoa que fala ou vir até a pessoa com quem falamos. Exemplo: mi vox lacinabon kai li venis. Eu chamei o menino e ele veio. Vox lacinabon kai li venis. Ele veio. Veno, me atendas vim. Venha, eu espero você. Venha, eu estou esperando, eu espero você. Terceiro exemplo, um exemplo figurado. Venos enviam coron diversae desiroi. Virão em seu coração diversos desejos. Então, esses exemplos do verbo veni ajudam a entender como funciona essa estrutura em Esperanto. Uma segunda definição: movide de la loco quie oni estis, diz alia loco. Na anterior, nós íamos até uma pessoa ou trazia com quem falávamos ou uma pessoa que estava falando. Aqui nós dizemos que mover-se de um lugar onde nós estávamos até outro local. Então, mover-se de um local onde estávamos, onde se estava, até um outro local. Também vir de um lugar para outro. Exemplo: mi venas de la avo. Eu venho da casa do avô. Em Esperanto, quando nós dizemos mi venas de la avo, é como em português. Eu vim do meu avô, eu vim da minha mãe, eu vim da casa da minha mãe. Significa da casa, está subtendido aí na frase.
Xivenes de la Plágio, ela veio da praia. Ela veio da praia. Lavento, venas de nordo. O vento vem do norte. O vento vem do norte. Nesta frase, mi venas de la avo, nós podemos desenvolver um pouco mais a ideia. Eu posso dizer também, mi venas de la avo, kai iras num alla onclo. Então, observem que aqui são duas frases, né? Dois verbos. Um é o verbo vir, venas, venho, e o outro é o verbo ir, vou. Então, eu venho da casa do meu avô e agora vou para a casa do meu tio. Então, mi venas de la avo, caíras num alla onclo. Então, vejam a utilização desta frase, deste verbo. Uma terceira definição. Atingue, definição e uso. Atingue definitam locum, quien oni intensis iri, al atingue resultam. Então, atingir um local definido para onde temos a intenção, ou se tem a intenção de ir, ou atingir um resultado, chegar a um local ou chegar a um resultado. Exemplo, exemplos. Kiam la knabino venis domen, ŝia patrino bracumis ŝin. Quando a menina veio para casa, domen para casa, ŝia patrino bracumis ŝin. Sua mãe, a mãe dela, a abraçou. Então, venis domen veio de um local, veio de um determinado local e atingiu o seu local definido, onde ela queria ir, a casa dela mesma. Poste multipensi mi venis al tiu convinco. Então, após muito pensar, eu cheguei a esta convicção. Atingiu um resultado. Atingue resultam. Então, cheguei a esta convicção. Kiam ŝi venis alla urbo, ŝi tuj vidis la filojn. Quando ela chegou à cidade, ela logo, imediatamente, viu os filhos. Então, ela chegou à cidade, o lugar em que ela queria chegar, que ela intencionava chegar, que ela tinha a intenção de chegar. Outra definição. Este resulto de, resultar, ser o resultado de alguma coisa. Exemplo. De tio venas la malbono. Disso vem o mal. Então, de tal coisa vem o mal. O mal resulta disto que se está falando, seja lá o que for. Nur de malhumiletso venas malpatso. Somente da arrogância, da falta de humildade, vem a guerra. Então, sabemos que tem outras situações, outros motivos, mas essa
é uma frase que fala uma verdade. A falta de umidade acaba gerando a guerra. Então, o resultado da guerra, da falta de umidade, geralmente é a guerra. Tio venas de mia colerigemo. Tudo vem da minha tendência a ficar colérico, a cólera, me deixar levar pela cólera. Então, tudo vem desta situação, resulta disso. Então, essa é uma aplicabilidade do verbo veni, mostrar o resultado de alguma coisa. Vamos agora ao verbo alveni, que é o verbo veni com o prefixo al. Ele é uma preposição que é usada como prefixo, alveni. A definição de alveni é, primeiro, é um verbo netransitiva verbo, um verbo intransitivo. E a definição, post movidio stare ce la celita puncto, após um movimento, estar junto ao ponto objetivado, ao local objetivado, chegar, aportar. Exemplo, ili ne alvenas em sia loco de destino. Eles não chegaram no seu lugar de destino, no local que eles destinavam ir. Então, eles não chegaram. Ne alvenis, não chegar. Fine alvenas la attendita tago. Finalmente, chega o dia esperado. Então, o dia esperado chega finalmente. Alvenas, chegar ao ponto objetivado, que é o dia esperado. La glora maristo boate alvenis alla raveno. O glorioso marinheiro de bote ou de barco, pequeno barco, aportou, chegou ao porto. Então, aportar, chegar. Vamos a outra utilização do veni. Venig, usando o sufixo ig. Venig. Venig é, diferentemente dos outros, transitiva verbo, assim como todo e qualquer verbo, mesmo que intransitivo, quando acrescentado do sufixo ig, se torna um verbo transitivo. Então, o verbo venig é um verbo transitivo. Significa peti, que il veno invite al conduque, pedir que venha alguém, que alguém venha, convidar, conduzir. Então, pedir que venha, convidar, trazer. Exemplo, venigu la curatsiston char mi estas malsana. Faça vir o médico, chame o médico, traga o médico, porque eu estou doente. Então, fazer vir. Mi perdis los silon, venigu al mi los liston. Eu perdi as chaves. Faça vir a mim, traga um chaveiro, um profissional que trabalhe e que faça chaves. Aliai usoi de la verbo veni. Outros usos, outras utilidades do verbo, aplicabilidade do verbo veni. Exemplo, bon vena, bom veno. Defino,
acceptata cum affablezzo, aceito ou aceita com afabilidade, ser bem-vindo, ser bem-vinda. Esto bonvena, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esto bonvena. Li estas tre bonvena gasto. Ele é um hóspede muito bem-vindo. Tre bonvena, muito bem-vindo. Oni donis ao li plenam pokalon da vino, por bonveno. Deu-se a ele um cálice cheio de vinho pela boa-vinda, de boa-vinda. Há um sinal de boa-vinda, bonveno, por bonveno. Oni donis ali plenam pokalon da vino por bonveno, para demonstrar uma boa vinda. Mirestis ce la fenestro por bonvenig shin. E aqui nós já vemos o bonvenig, ig bonvena, fazer com que seja bem-vindo. Eu esperei junto à janela para dar a ela as boas-vindas. Seria a tradução em português. Eu esperei, eu fiquei, permaneci junto à janela para dar a ela as boas-vindas. Devene, devene, o verbo vene com a preposição de em lugar de prefixo, difinui. 1. Origine eu, originar de. 2. Este ido de, ser descendente, filho de. Exemplo. Quia estas la deveno de tiui riĉaĵoj? Qual é a origem dessas riquezas? Ou daquelas riquezas, perdão. Qual é a origem daquelas riquezas? Tio devenis de vera miraclo. Aquilo tem origem em um verdadeiro milagre. Advém de um verdadeiro milagre. Ili devenis de alia gento. Eles são descendentes de outro povo, outra gente. Convene, verbo vene, também com uma preposição cum como prefixo. Defino. Veni ien por este al agcune, reunir, vir para algum lugar, para estar ou agir junto, em reunião, em conjunto. Exemplo. Ni ciui convenis por preparoli tre gravam aferon. Nós todos nos reunimos para falar sobre um assunto muito importante. Ili convenis sub la arbo. Ili convenis sub la arbo. Eles se reuniram debaixo da árvore, sob a árvore. Em la esperantista conveno, iu faris multajn demandojn. Em la esperantista conveno,
iufaris multajn demandojn. Em uma reunião de esperantistas, uma reunião esperantista, alguém fez muitas perguntas. Então, conveno, reunião, convênio, se reunir. Aliai. Reveni significa reiro al sia devena loco. Regressar, voltar. Reveni significa regressar, voltar. Ir de novo para o lugar de origem. Exemplo. Rodia la filo de Laredio revenis. Hoje o filho do rei retornou, regressou, voltou. Da treveno. Reveno de definita data, aniversário. O retorno da data, né? A data que vem outra vez, é o aniversário. Chifestis la ocdeciaram da trevenon de sia nascidio. Ela festejou o 80ª data de aniversário do seu nascimento. Então, ela festejou o seu aniversário de 80 anos. Então, é reveno de la data. Data de quê? Do nascimento. Vamos ver algumas frases para completar o nosso trabalho de hoje. Eles foram ao cinema e ainda não voltaram para casa. Como é que fica isso em Esperanto? Ili iris al lacineio, kai ancora ne revenis al la hejmo. Eu também poderia substituir o al la hejmo por heimen, que significa a mesma coisa. Então, eles foram ao cinema e ainda não voltaram para casa. Ili iris al lacineio, kai ancora ne revenis al la hejmo. Outra frase. Eu corri para fazer vir o médico. Mi ecuris, comecei a correr, iniciei uma corrida, ou logo corri para fazer vir o médico. Mi ecuris por venig la curatiston. Venig, fazer vir. Essas riquezas têm origem em um tesouro escondido. Em Esperanto, tiuj riĉaĵoj devenas de kaŝita trezoro. Devenas, tem origem. Eles vão se reunir aos domingos. Ili convenos dimante, dimante aos domingos. Vão se reunir convenos. Ele não chegou no seu local de destino. Lineal venis em sia loco de destino. Ne alvenis, não chegou. Os gêmeos farão aniversário na próxima semana. La gemeloj da trevenos em la proxima semajno. Em la proxima semajno. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje, onde nós procuramos desenvolver o conhecimento sobre verbos, usando, no caso de hoje, o verbo veni com seus vários derivativos, né? Suas várias utilizações. Espero que isso tenha agradado a vocês, e se por acaso agradou a vocês,
eu peço que, por favor, deixem o like, porque é muito importante para que o YouTube distribua, apresente esse vídeo para outras pessoas. Então, deixem o like, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam no canal principalmente e deixem lá nos comentários as suas opiniões, as suas sugestões, tudo aquilo que vocês quiserem falar comigo diretamente. E eu responderei logo depois. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Muito obrigado a todos.